A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos, mais um programa do Futebol em Rede, entrevista para você com um nobre convidado, como vem acontecendo há muito tempo. Obrigado ao nosso Frederico Batalha, que é o nosso coordenador, o homem que faz os grandes convites aí. Temos aqui nessa videoteca que está no youtube.com/futebol em rede, à sua disposição mais de 60 entrevistas com jogadores, gente da imprensa, enfim, gente que se envolve com o esporte e gente que faz bem para o esporte e tem história para contar. Meu caro Fábio Seródio, você que já está aí na tela, e dessa vez eu fui direto, hein? De vez em quando eu erro para começar, mas hoje não, tá vendo só? Olha, o negócio é o seguinte, ô Seródio, você se prepare, porque quem recebe o passe tem que valorizar o passe. E o cara que está aí, ele não errava muito passe, não, e fazia gol. É verdade. Seu Antônio Benedito da Silva, com a mesma idade que eu, 56 anos de idade, jogador importante, jogou na seleção brasileira, jogou na Portuguesa, jogou no Vasco da Gama, jogou em vários times no Japão. Um cara que tem uma história muito bonita para contar. Aliás, é uma família de esportistas. O pai dele jogou no Corinthians, o irmão dele jogou na Europa. É o Toninho, da Portuguesa, que participou daquela épica decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, que hoje é o nosso convidado. E como você é mais velho, Quartarolo, eu respeito as pessoas mais velhas, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Toninho. Você já percebeu, né, Toninho? O cara não me respeita, não adianta meus cabelos brancos. Mas da época que eu cobri pela Rádio Record, pela Jovem Pan, tantas emissoras que a gente passou, fiquei 27 anos na Pan, eu e o Seródio também, a gente acompanhou de perto a carreira desse grande jogador que foi o Toninho, Célio Toninho Edu Marangon. Que meio-campo, né? Hoje seria meio-campo do Real Madrid, do Barcelona, porque os caras jogavam demais. Ô, Toninho, é muito legal te ver. Tô sentindo que você tá legal, tá bonitão, tá mais novo que o Seródio. Você nem falou que tem a mesma idade que você, mentira. Você é mais jovem. Toninho, o que você anda fazendo? Obrigado por ter nos atendido, né? E a gente quer saber um pouco mais da sua vida, como é que tá tudo bem com você? Eu que agradeço o convite. É um prazer, né, estar conversando com vocês e falar um pouco do que a gente tem feito, né? Eu encerrei a minha carreira em 2000, né, como jogador de futebol no Santa Cruz, né, no ano que nós até subimos o clube para a Série A do Brasileiro. Mas aí veio aquele negócio, né? Você jogava e não recebia, né? Então, aí eu encerrei minha carreira, fui fazer alguns cursos. O meu irmão, que já estava fora do Brasil, né, que praticamente 3, 4 anos fazendo curso de treinador lá, mas o ingresso aqui é muito difícil, né? Então eu tenho trabalhado no futebol com garotada, trabalhei em Santa Catarina, no Criciúma, e hoje com esse problema da pandemia aí nós estamos aqui, tem uma lanchonete aqui em Jaú, né, e enquanto não se resolve esses problemas aí, nós estamos aqui trabalhando com outras opções. Toninho, o Quartarolo cometeu uma injustiça, que ele falou Célio, você, mas ele esqueceu do Luiz Miller, ele esqueceu de Esquerdinha. O time era muito bom. Aliás, o Toninho, se eu não me engano, foi o artilheiro da Portuguesa naquela temporada. Eu acho que 14 gols você fez em 1985, Toninho? Foram 14 gols, né? O artilheiro foi o Miller, foi o Careca, depois o Miller, e eu fui o terceiro artilheiro do campeonato, né? Na Portuguesa eu tive o prazer de ser o último artilheiro do Campeonato Paulista da Portuguesa, fui eu, em 1989. E olha que com ele na Portuguesa jogou o Kita, se eu não me engano, depois, em 1989. Vários jogadores importantes passaram pela Portuguesa. Agora, Toninho, eu queria que você falasse um pouquinho do papai o da Silva, porque foi jogador de futebol também, é uma família de esportistas a tua. Oi, Toninho. Então, mas na Portuguesa, jogaram grandes jogadores comigo lá. Jogaram, se eu falar a lista de centroavantes que passou lá é coisa de cinema, né? Juari, Roberto Dinamite, Pita, Cláudio Adão. Nossa, são tantos que eu vou até esquecer de algum aí, porque foram grandes jogadores, grandes talentos que passaram lá. A Portuguesa, na época de 1985 a 90, só
teve time bom, era time que brigava sempre pelos campeonatos, estava sempre bem nos campeonatos brasileiros. Chegamos à época de chegar nas quartas de finais do brasileiro. E a Portuguesa sempre foi um time muito grande. E hoje eu, olhando de fora assim, não reconheço aquela Portuguesa que eu participei, né? Mas sempre torcendo para que ela possa voltar novamente a brilhar aí como brilhou naquelas épocas. Tá, eu acho que você não escutou, eu perguntei da tua família. Seu pai também jogou futebol. Teu irmão é o Sony Anderson, acho que agora caiu a imagem do Toninho, daqui a pouco ele volta para a gente continuar conversando a respeito da carreira dele. Tá aí. Voltou. Voltou. É que tá tocando aqui no celular e aí eu pedi para não tocar, desliguei aqui. Vamos ver se para. Beleza, alguém tá querendo falar com o Toninho, vai querer... Não, hoje o Toninho é do nosso time, pelo menos vai uma meia horinha, né? Essa pergunta para mim, fazendo um favor. Eu perguntei do teu pai, da tua família. Teu pai também jogou futebol, Toninho? O meu pai, ele infelizmente faleceu em 2000, né? Mas nós estamos todos. O Anderson, que é o caçula que vocês conhecem, que jogou no Vasco, jogou também na seleção brasileira. Aqui no Brasil ele jogou no Guarani também. Fez sua carreira totalmente fora do Brasil. Hoje ele trabalha na televisão da Al Jazeera, que é a dona do Paris Saint-Germain, ele é comentarista lá, mora por lá. O meu outro irmão, que também jogou, mas não jogou com um time de seleção, que é o Adail, que também faleceu em 2009. E hoje eu tenho a minha mãe, o meu outro irmão, que é o Adriano, né, que teve um problema de paralisia, não pôde ser jogador de bola, e a minha irmã. Então, hoje está todo mundo com a vida sossegada, né? Sossegada que eu falo assim, né? Trabalhando, mas está tudo bem de saúde, graças a Deus. Isso que importa. O Toninho falou que tem uma lanchonete lá em Jaú, na bela cidade de Jaú, mas com essa pandemia está fechado também, né, Toninho? Tá meio complicado, né? Tá. É só por delivery mesmo, não pode abrir, né? E a gente está aí, né? Esperando aí uma atitude, né, mais flexível aí, porque não só eu, todo mundo precisa trabalhar, né, gente? Então a gente espera que as coisas se unam aí, que o pessoal possa cuidar da saúde, mas também possa cuidar da parte financeira da pessoa. Escuta, Toninho, a gente estava falando muito daquela portuguesa que chegou a disputar o título com o São Paulo, e lembrando daquele jogo, não foi fácil, não. Teve confusão, jogador expulso. Você ainda tem na memória, com certeza, aquele jogo na cabeça? Você lembra quem chegou a ser expulso naquele jogo, Toninho? Foi o Careca e o Alberi. O Careca e o Alberi que já não se bicavam, né? Mas eu acho que ali, hoje, mais calma pensando, é porque nós tínhamos um estilo de jogo, né? Nós marcávamos o São Paulo, inclusive tinha ganho do São Paulo fazia 2 semanas antes da final. Só que nós não deixávamos o São Paulo jogar. E quando nós fomos para a final, o Luiz Pereira, ele conversou com todo mundo, conversou com o Jair, com a comissão técnica, e mudou o esquema de jogar, né? Nós voltamos a esperar o São Paulo. Porque o Luiz temia que a velocidade do Miller, do Careca e do Sidney, se a gente marcasse em cima, pudesse abrir espaço atrás, né? E como o Luiz já tinha naquela época, já estava quase parando, né? Então nós mudamos o jeito de jogar. E o São Paulo nos pressionou. Nós tivemos algumas chances, como aquela bola do Edu na trave. Mas eram 2 equipes. Eu acho que a Portuguesa estava no seu melhor no momento. E o São Paulo tinha simplesmente o Pita no banco, ou o Silas no banco, ou o Falcão, que voltou a jogar só aquela decisão. Então, quer dizer, o time do São Paulo era um time formidável. Era muito bom mesmo. Olha o São Paulo, do último jogo, né? Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Uma defesa que hoje jogaria em qualquer lugar também. Porque antes o jogador considerado médio, hoje seria craque, né, Toninho? Márcio Araújo, Silas, depois o Pita e Falcão. Depois o Freitas. Miller, Careca e Sidney, o técnico Cilinho, genial Cilinho. A Portuguesa, olha a Portuguesa, hein? Serginho, Luciano, Luiz Pereira, Eduardo e Alberes. Célio, Toninho e Edu. Toquinho, depois o Jorginho, que estava aparecendo, fez até o gol aos 42
no segundo tempo, Luiz Miller e esquerdinho o técnico Jair Pisserni. Eram 2 times maravilhosos. Hoje a gente não vê mais tanto jogador bom num time só, Toninho, porque, ó, se você analisar os 2 times, todos os jogadores tinham qualidade, né? Uns mais, outros menos, mas todos tinham qualidade. Aí outro dia o Edu, que jogou no Santos, aquele jogador genial, ponta esquerda, me falou isso. Quartarolo, olha, na nossa época, cada time tinha pelo menos 8 bons jogadores, craques mesmo, tinha um gênio de vez em quando, ou 2, e o 2 mais ou menos para correr. Hoje inverteu, né, Toninho? Hoje o problema foi a mudança, né, da lei, né, do futebol, né, a lei Pelé. Se aquela lei existisse, se essa lei existisse naquela época, também acho que nós não teríamos tantos jogadores bons num time só. Eu acho que a Europa já tinha levado muita gente para fora. Naquela época, tanto passou aquele campeonato, o time do São Paulo quase todo foi para fora do Brasil. E hoje em dia, o jogador não consegue ficar. Hoje em dia, com 16 anos, você vê os meninos aí do Palmeiras, do Santos, aí eles não conseguem ficar 2 temporadas jogando no Brasil, que eles já estão vendidos. Então é difícil você formar igual se formava naquela época, né? E olha, a Portuguesa, por exemplo, teve jogadores em 88, tinha lá Valdir Pérez, o Márcio Araújo, que jogou no São Paulo, foi jogar na Portuguesa, tinha o capitão, que todo mundo conhece, que um dia também jogou no São Paulo, tinha o Jorginho, que é o Cantinflas, o Kita, nossa, tinha um monte de gente, Zenon, Catatal, olha o time da Portuguesa. A Portuguesa impunha respeito, Toninho. Tinha Birubiru, tinha Lê, a gente chegava no Maracanã, não era qualquer um que estava chegando no nego, fazia retranca. O cara fazia o retranca para jogar contra nós. Quem diria, Quartarolo? É verdade. Não, uma coisa que eu queria saber do Toninho, porque eu me lembro que o Toninho era um jogador muito especial, um jogador de muita técnica, muita qualidade, e que fazia gol, era um meia que fazia gol, né? Porque hoje em dia meia parece que só sabe, ó, joga aqui, joga ali, não entra na área. E o Toninho era um jogador muito especial, era jogador até de nível de seleção brasileira, tanto é que vestia a camisa da seleção. E a nossa discussão na época, né, Toninho? Poxa, porque a Portuguesa, com todo o respeito, era um grande time, tinha grandes jogadores, mas o pessoal pensava em jogar no São Paulo, no Flamengo, jogar até na Europa. E a diretoria da Portuguesa não deixava o Toninho sair. E o Toninho recebia a proposta e não deixava ele sair. A gente falava assim, pô, o Toninho está na hora de sair da Portuguesa. Os torcedores da Portuguesa até ficavam ofendidos com a gente, mas a verdade é que a gente via nele um talento tão grande, né, para jogar e viajar e ganhar o mundo, né? Ele foi um grande jogador, com certeza, na Portuguesa. Mas os homens não facilitavam a sua saída. Para facilitar foi difícil, né, Toninho? Então, você tem uma ideia, né? O que eu estava explicando. De 85 a 90 que eu fiquei na Portuguesa, todos os jogadores passaram. Eu fui o único que fiquei. Eu de Jorginho, sacou, foi embora, Eduardo, Kelly foi embora, Luiz Miller, todos os jogadores. O Edu? O Edu foi embora, todos. Eu fui o único que passou todos, você pode pegar. De 85 a 89, toda a foto eu tô lá. Escuta, Toninho, tem uma Mas a curiosidade. diretoria que não queria vender você, Toninho, como é que era a conversa? Porque a gente sabia que as propostas chegavam. Então, mas não chegava no valor que a Portuguesa achava que valeria, entendeu? E aí, o que aconteceu? Até que um dia o Leão assumiu... O Leão assumiu a Portuguesa e me chamou do lado e falou assim, Toninho, seu ciclo aqui, já são praticamente 6 anos, vai para 7 anos. Eu acho que está na hora de você voar. Aí eu falei assim, professor, eu quero, mas eles não deixam, as propostas chegam, né, tal. Ele pega e fala para mim assim, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque você já fez muito por esse clube, você precisa seguir sua vida, ganhar dinheiro. Aqui você vai ser ídolo, mas não vai ganhar dinheiro. Aí ele pegou e falou assim, eu vou te afastar. Não porque eu não queira você, mas para te facilitar sair. E aí o Leão me afastou, eu fiquei treinando, aí apareceram várias propostas, Cruzeiro, Flamengo,
Vasco, Palmeiras. Todos eles procuraram, mas ninguém fez uma proposta que a Portuguesa aceitasse. Aí veio o Guarani, que estava na segunda divisão, e fez uma proposta acima de todos. E aí eu fui para o Guarani. Passados 6 meses, eu fui vendido, fui levado para o Flamengo. Aí é que eu fui entender o porquê que eu fui para o Guarani. Porque o Flamengo estava por trás, o Guarani comprou e eu, no final de contas, fui parar no Flamengo. Uma curiosidade, Torinho. Você foi. Isso aconteceu em que ano? 1989? 90. 90. Porque então, tem o brasileiro, o Paulista, e depois fui para o Guarani. Então você foi convocado para a seleção brasileira ainda com a camisa da Portuguesa? Da Portuguesa. Tá vendo, Quartarolo? O jogador da Portuguesa chegava na seleção brasileira. Você lembra contra quem que foi esse jogo? Foi contra o Equador, lá em Cuiabá. Acho que foi Cuiabá, foi no Mato Grosso, Cuiabá. Tá vendo, Quartarolo? Mas ele jogava muita bola, inclusive alguns jogadores que foram para a Copa, com todo o respeito, né? Eu, por exemplo, achava que o Toninho jogava mais que o Bismarck. Mas aí que entrava aquela, né, aquela situação. Um é do Rio de Janeiro, Lazzaroni era o técnico do Vasco da Gama, e o Toninho jogava na Portuguesa. Se o Toninho já estivesse no Rio, acho que você teria ido à Copa. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém, né? Porque também no futebol a gente não se deve falar tudo enquanto você está jogando, né? E nessa época aí, eu tinha sido convocado, tinha sido ido bem, o Lazzaroni adorava, o Lazzaroni me chamava no canto e falava assim, cara, você tem tudo para ser o novo Pelé, aqueles papos e tal. E eu estava empolgado. Aí fiz 2 jogos pela seleção, o outro foi lá em Riad, lá no Catar lá. E aí depois, quando eu cheguei de volta, ia ter a outra convocação da seleção, aí o doutor Oswaldo me chamou na sala dele. Aí eu cheguei lá e falei assim, Toninho, vai sair a convocação da seleção brasileira amanhã. Mas você não vai estar. Você não vai estar, não é porque você não mereça. É porque a CBF chegou, me propôs um negócio de que você iria para a seleção, provavelmente iria ser convocado para a Copa do Mundo, mas eu teria que assinar um termo aqui de, tipo assim, de porcentagem, se eu fosse vendido após a Copa do Mundo. E o doutor Oswaldo, para quem conhece o doutor Oswaldo era corretíssimo. O doutor Oswaldo, para ele, fazer um negócio desse seria o fim. Então aí ele me chamou, me explicou a situação, falou que era para mim continuar com o meu futebol, que eu teria condição de ir. De qualquer maneira, um dia eu iria, mas que ele não iria deixar dessa maneira. Olha só, rapaz. Oswaldo Teixeira Duarte. Naquela época, quem que era o presidente da CBF, Quartarolo? Era... Já estava assumindo o Ricardo Teixeira. Isso aí. Era ele. Então não é de se estranhar, não. Ricardo Teixeira e Eurico Miranda eram o diretor de seleções e o Sebastião Lazzaroni era o técnico da seleção brasileira. E o Américo Faria era um dos coordenadores. Agora, Toninho, você foi parar no Flamengo? O que aconteceu no Flamengo com você? Então, no Flamengo, foi o Vanderlei que me contratou. Então, o Vanderlei, desde quando ele estava no Bragantino, a gente ia jogar contra, ele falava assim, um dia você vai jogar no meu time, um dia você vai jogar no meu time. E aí ele me levou para o Flamengo. Só que eu cheguei no Flamengo numa época que o Flamengo estava em transição. O Vanderlei tinha chegado, levou 11 jogadores dele. Ele levou o Adilson, o zagueiro, lembra? O Gilmar Rinaldi, ele levou o Gotardo, ele levou o Charles, ele levou o Paulo César, ele levou o Wildemar, quem mais que ele tinha levado? Só sei que nós somos em 11 que o Vanderlei levou. Nós chegamos lá, mas pegamos um pessoal já mais antigo, né? Que era o Júnior, era o Gaúcho, pessoal mais rodado. Mas estava subindo toda aquela molecada que nós jogamos contra, que jogava, que era
que era, na época, o Piá, era o Rogério, Júlio Baiano, era o Fabinho, Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Nélio. Então, essa molecada estava vindo querendo abrir caminho, mas só que eles não respeitam. Tipo assim, como é que eu vou falar para você? Eles tinham um grupo fechado da molecada, entendeu? Então, tanto é que esses meninos, eles dormiam tudo no quarto só, na concentração. Pareciam que eram dois grupos num clube de futebol. Tanto é que naquele ano ali, nós não chegamos a ganhar, nós perdemos a Libertadores, perdemos pro Boca lá em La Bombonera, ganhamos aqui de 2-1, perdemos lá de 3-1. E aquele ano ali não foi, mas no ano seguinte, esse mesmo time, eu já tinha ido embora para o Japão, outros já tinham saído dali também, se não me engano ficou o Rogério, ficou o Charles ainda, alguns ainda ficaram ali, o Gotardo acho que ficou. E aí o Flamengo, quase com o mesmo time, foi campeão brasileiro. Era uma molecada boa, mas era uma molecada que subiu todo mundo junto, sempre jogou junto, e depois muitos foram. O Flamengo perdeu os jogadores, porque o Flamengo formava muitos jogadores. O Marcelinho veio quase de graça para o Corinthians, o Djalminha, que era um craque, né? O Piá não virou, era bom jogador, mas acabou não virando. O Paulo Nunes foi dar certo no Grêmio, mas a molecada então se fechava, era um grupelho contra os mais velhos, Toninho. Era aquele negócio, porque, como que fala assim, né? Eles não se respeitavam, não, mas era aquele negócio. Pô, chegava no coletivo, quer dizer, não tocava para você, entendeu? Pô, vou tocar para ele, ele vai fazer o gol. Pô, quem tem que jogar é o Messi, quem tem que jogar... Mas isso aí é coisa da época, os meninos subindo. E lá no Flamengo, todo mundo sabe que os garotos lá do Flamengo, da base, eles são muito queridos pela diretoria, por todo mundo lá. Então, às vezes, eles até se acham um pouco mais do que é. Mas não que todos esses daí foram jogadores, provaram nos seus clubes aí, ó. Todos eles chegaram à seleção brasileira, a maioria deles. Só que quando estavam ali, estavam atropelando o trabalho como a Vanderlei vinha fazendo. E aí você foi pro Japão? Aí eu fui pro Japão com o seu Pepe, que tinha trabalhado comigo no Guarani, né? E o pai do Cazu, na época o Naia. Aí o seu Pepe quis me levar para lá de qualquer jeito e lá eu acertei. Lá eu fui. Talvez a única pessoa que chegou a ter uma, como é que fala assim, uma moral tão grande, talvez quanto o Zico tem até hoje no Japão, fui eu. Eu sei disso, aliás, você jogou em 3 times lá. Eu sempre faço um desafio aqui, Toninho, peço para o convidado, pelo menos escalar o time japonês que ele jogou. Como você jogou em 3, você pode escalar os 3, não tem problema, tá? Eu vou ter, acho que eu joguei mais tempo, né, que foi no Shimizu. O Shimizu, não vou falar, ó, era o Sidmar, goleiro, era o Rorik, lateral direito, o Nike, zagueiro central, o Ronaldão, quarto zagueiro, Yamada, lateral esquerdo, era Miura, o Yasu, o irmão do Kazu, né, de volante, eu, Nobori, era o Kenta, o Aoshima e o Mokojima. E agora, Seródio, você fica desafiando os caras, ele tem o time inteiro. Agora, nem o Milton Neves, porque o Milton Neves conhece muito futebol do passado, mas ele fala um 7-8 e chuta o resto. Esse não, esse aí acertou tudo. O amigo Milton Neves, grande profissional, nosso amigo, nosso irmão. Brincadeira, viu, Milton? Mas o Milton chutava mesmo, que eu trabalhei com ele 20 e poucos anos. Agora, Toninho, você jogou bem também no Vasco da Gama, não jogou, não? No Vasco eu tive uma passagem boa no Vasco lá. O problema do Vasco naquela época era problema financeiro do Vasco. Até hoje, né? Aconteceram algumas passagens lá que só... Se você contar hoje, o cara não acredita.
Opa, cadê o Toninho? Alguém tá ligando para ele de novo? É o Vasco da Gama querendo pagar ele, né? Alô? Oi. Pode falar. O Serote falou que ligaram para você, que é do Vasco, que quer pagar você. Acho que não, né, Toninho? Opa. Oi, Toninho. Oi. Opa. Era o Vasco ligando querendo pagar você, Toninho? Tá ouvindo a gente aí, Toninho? Oi, Toninho. Alô? Opa, beleza. Era o Vasco da Gama te ligando? Tá ouvindo? Sim. Beleza. Agora sim. Era o Vasco da Gama te ligando para pagar você, não? Oi? Era o Vasco te ligando para te pagar hoje? Então, hoje eu tenho uma dívida com o Vasco lá desde aquela época. Eu nunca recebi um salário do Vasco, né? E então era difícil você lidar com essa situação. Porque, vamos supor, eu vou te dar um exemplo. O Juninho, que era do Vasco, ele recebia. O Edmundo, que era muito, não recebia às vezes. O Edmundo chegou até a fazer pagamento para funcionários do clube, né? E então foi difícil. E quem mandava era o Eurico. O Eurico entrava no vestiário com 2 capangas, cada um com uma 765 na cintura. E aí ali ele falava, você abaixava a cabeça, se você falasse alguma coisa, não tinha diálogo, entendeu? Então, mas a minha passagem pelo Vasco foi uma passagem boa. Ô, Seródio, e a gente sempre brinca aqui, Toninho, brinca, mas é uma certa verdade. E como repórter, eu, o Seródio, né, a gente ia fazer jogos em São Januário. Aí o taxista não queria pegar a gente lá depois, porque 2h da manhã, quando acabava a transmissão, ali naquela região era fogo, né, Toninho? É a barreira do Vasco. Não ouvi direito. Não, eu estava dizendo que quando a gente ia fazer jogo lá em São Januário, à noite, né, como repórter, né, na transmissão, terminava mais tarde que o jogo. Aí os taxistas não queriam ir buscar a gente, porque ali para chegar era complicado. Oi, Toninho. Tá ouvindo aí, Toninho? Agora tô. Então, Agora tô. vou repetir para você. Eu estava dizendo que a gente ia fazer jogo lá em São Januário e era complicado para sair, à noite, principalmente. A barreira do Vasco. Ali era duro. O meu primeiro jogo no Vasco, pra você ter uma ideia, nós fomos jogar contra o Goiás, lá no Serra Dourada. Foi minha estreia. Aí o primeiro tempo, 1-0 para nós. Eu tinha feito meu primeiro gol, fiz um gol até meio... As pessoas falam que não é bicicleta, mas eu coloco como bicicleta. Foi eu que fiz, né? Aí voltamos para o intervalo e o juiz estava muito mal no jogo, estava tendenciando a puxar para o lado do Goiás. O Eurico barrou nós no vestiário e falou: vocês não vão voltar para campo. E nós voltamos para campo. E ele voltou sozinho. Ficou só ele lá por mais de meia hora no campo. E peitando o juiz e falando. Só sei que no final o Goiás empatou, nós fomos no final. Fizemos um segundo gol, ganhamos de 2-1. Era um cara que ele dava vida pelo Vasco e ele sabia como intimidar as pessoas, entendeu? Com certeza, se ele não tivesse feito aquilo ali naquele intervalo do jogo, talvez nós não teríamos ganho o jogo. Agora, a região ali, a gente está falando da região, né? Chegar na região ali, porque os taxistas falavam assim, pegar vocês lá 1h30 da manhã, 2h ali, não dá não. Daí a gente falava, não, mas vai abrir o portão, o senhor entra no estádio. E continua igual, ou pior, né, Toninho? Lá é difícil. Mas ali, para nós, nunca teve problema. Porque se você fala que jogava no Vasco da Gama, você fala, não, eu sou o Toninho do Vasco. Ali, nego deixava você se separar. Nunca teve problema nenhum com o jogador ali, não. Agora, para quem não era ali do Vasco ali, toda a vida isso aconteceu ali. A gente conviveu com o Eurico também, de uma outra forma. A gente era repórter, né? Não tinha tanta intimidade com o poder do Eurico Miranda,
mas quando ele te conta alguma coisa do Eurico, o nego acha que é exagerado. Você que conviveu com ele, o que existia de real naquele jeito folclórico, né? Do Eurico Miranda em relação a tudo que dizia a respeito ao Vasco? Cara, ele era uma pessoa que ele próprio Vasco da Gama, entendeu? Ele era um cara que ele não media, ele não queria saber se é certo ou errado. Mas em prol do Vasco, ele passava por cima de tudo, de todos, entendeu? E eu acho isso errado, né? Porque do outro lado tem outras entidades também, entendeu? Então, o que você não quer para você, você não deseja para os outros, né? Então, muitas vezes ele fez coisas aí que eu sei de muitas histórias que nem o Eurico voltando aqui, eu não vou contar, porque são coisas muito absurdas e que a gente deve preservar, mesmo que o futebol não merece tanta coisa errada assim. Mas uma coisa que você possa contar, você não conta pra gente, Toninho? Por exemplo, lembra de uma coisa aí, até engraçada. Cara, eu vou te falar, olha, nós estávamos jogando contra o Santos São Januário. E estava no final do jogo pro Santos. E aí, nós em cima, mas não fazia gol. Aí, faltando 5 minutos, teve uns 2 lances lá que o Macedo e o Edmundo não se entenderam. O Macedo não tocou para o Edmundo tal, e ficou meio assim, sabe? Aí teve um escanteio para o Santos, aí o Carlos Germano chamou todo mundo para marcar e o Edmundo veio. Quando o Edmundo veio, nós achamos que ele ia marcar alguém, né? O Edmundo passou direto para o vestiário, ele saiu do jogo faltando 5 minutos para acabar o jogo. Porque ele ficou bravo com o Macedo. Aí, nós falamos assim, nossa, ele ficou com 1 a menos, tal, não podia mais fazer substituição. Aí nós achamos que o Eurico ia chegar no vestiário e ia dar uma altura do Edmundo, né? Aí o Eurico entrou lá, com os 2 guarda-costas dele lá, mandou todo mundo sentar, e aí ele tacou o dedo na cara de todo mundo. Que todo mundo era pipoqueiro, que todo mundo era não sei o quê, que não sei o quê, tal. Todo mundo devia fazer igual o Edmundo, ter humildade. Aí elogiou o Edmundo e tacou o dedo na cara de todo mundo, quer dizer. Mas assim, só para dar risada mesmo. E uma outra que vocês vão gostar é que o Alcir Portela, que era o treinador, proibiu ir na palestra com o celular. Aí tá todo mundo lá, todo mundo desligou o celular, entrou para a palestra e tal, daqui a pouco toca o celular. Aí todo mundo, nossa senhora, vai tomar um pé. E o Eurico lá. E aqui era o do Edmundo. Celular. Aí o Edmundo abre a bolsa dele, pega o celular, olha assim, fala assim pro Alcir, só um minutinho aí. Sai da sala e vai atender o celular. Aí o Edmundo volta e fala, pode continuar. E aí? Coisas do futebol. Assim, guardando a devida proporção, Toninho, eu não sei se você chegou a ver, até a Globo fez um documentário aí sobre o Castor de Andrade, e eu convivi aquela época no Rio de Janeiro, eu sei que era bem aquilo mesmo. Se você tivesse que fazer uma comparação entre Eurico e Castor, empatava 1-1, não? Não, eu acho que o Eurico ganha. Eu acho que o Eurico ganha, porque o Castor era mais malandro, o Eurico era muito de impor. E o Eurico não tinha muita conversa. Eu não conhecia o Castor, mas conheci o Marinho. O Marinho era o filho dele, né? Era o Edmundo dele. O Edmundo dele era o Marinho, né? Então, mas só que, você vê, até o Edmundo brigou com ele. Futuramente, o Edmundo vai ter problemas com o Eurico, ele também não recebeu tudo. O próprio Romário também, que veio ter problema com o Eurico. E o Eurico, eu acho que ele ganhava do Castor. Toninho, você tem coisas a receber do Vasco ainda? Você foi à justiça ou não? Ou seja, você nunca recebeu nada do Vasco? Não. Eu fui à justiça e a única vez que chegou até o Eurico, se não me engano, ele era senador ou deputado federal, não
me lembro bem o que ele é, chegou até Brasília, né? Aí a proposta que ele me fez na época, se eu não me engano, era 600 e poucos mil reais que tinha para receber. E ele quis pagar um salário mínimo, que na época era 100 e poucos reais, por mês. Então, quer dizer, mesmo se ele pagasse, eu estaria recebendo até hoje, meu neto ia receber, entendeu? Mas só que o advogado falou que não adiantava, isso é uma jogada dele, porque eu ia receber uma, ele ia parar de pagar, ia ter que entrar com o processo lá atrás novamente, do zero, para fazer tudo de novo. Então tá lá até hoje. O Roberto entrou, fui conversar com o Roberto, que é meu amigo. O Roberto falou que o Vasco não tinha condição. Então tá parado ainda. Tá lá ainda parado? Tá. O advogado deixou no módulo lá, que é o seguinte, só quando o Vasco tiver com uma condição financeira boa, que a gente pode voltar novamente a... Não adianta voltar agora se ele não tem, porque isso daí é da lei passada, não é nessa lei agora. E esse processo é de quando, Toninho? Oi? E quando que é esse processo? De quando? É de 97. Meu Deus! Nossa Senhora! 24 anos vai fazer, é isso? Então, eu já não fui mais atrás, porque o advogado, ele falou, não adianta, tem que pôr. Tem hora, não tem. Porque está tudo piorado lá. Então, tem que, se um dia o Vasco voltar e ele já estiver vivo, ele falou que vale a pena resgatar o processo lá e abrir novamente. Que coisa. É uma injustiça, né? Meu Deus. Tem muita gente que não tem nem ideia de que isso aconteça no futebol. Acha que tudo é as mil maravilhas, tudo é conto de fada. Não é, não. Nós estamos falando com um jogador importante, jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira, jogador que foi considerado craque, rei lá no Japão. Foi jogar no Vasco da Gama, coitado, tomou um calote que até hoje ninguém pagou ele. É uma vergonha pro Vasco da Gama. Não, e o Vasco da Gama é um time importante também do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? Não é qualquer uma vergonha. Né? É uma vergonha. Vergonha mesmo. Agora, Toninho, tudo bem, isso aí... eu acho que você deixou muito mais marcas positivas do que essa negativa que o Vasco deixou na tua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do teu irmão também. Teu irmão era um cara conhecido, rodado. Você chegou na seleção primeiro, depois veio ele. É isso, né? Eu costumo dizer que antes, quando a gente começou eu que trouxe ele para o 15 aqui, né, de Jaú, e aí todo mundo, mesmo quando ele jogava no Vasco, no Guarani, até lá fora, antes dele jogar no Barcelona, ele era o irmão do Toninho. Né? Você conhece aquele ano? O irmão do Toninho. Depois, quando ele já foi para o Barcelona, tudo, chegou no Lyon, aí já era o Toninho, irmão do Anderson. Você conhece o Toninho? Aquele que é irmão do Anderson. Então as coisas mudam, né? Eu cheguei primeiro, mas depois ele fez por merecer tudo que ele conseguiu aí na carreira dele, aí, que foi uma carreira brilhante. Só que ele teve uma coisa mais esperta que você, Toninho. Ele colocou Sony Anderson. Se você, quando jogasse no Japão, colocasse Nintendo Toninho, você tava rico, cara. Boa, Cerote. Mas não tem jeito, não. Eu acho que... Eu falo um negócio para vocês que eu falo com meus netos, sabe? A amizade que eu tenho hoje dentro do futebol, as pessoas, como vocês aí agora, lembrando da gente aqui, eu acho que o que fica no futebol é isso, é a lembrança, é que você deixou bons amigos, que você fez, deixou boas amizades nos clubes. Hoje, todos os clubes que eu passei, eu sou bem quisto, entendeu? E então, do futebol a gente só leva isso, porque se você for partir para... Porque o brasileiro tem a memória muito curta. O memória brasileiro é uma coisa simples. Hoje, se você perguntar para algum garoto hoje de 10 anos quem é o fenômeno, o Romário, ele vai titubear e vai falar que não sabe. Verdade. Ô, Toninho, eu não sou da Receita Federal, não, nem quero saber quanto você ganhou de dinheiro, mas
você sempre foi um cara muito regrado. Você é um cara que era um atleta, um cara responsável. Ninguém falava nada do Toninho. O cara tinha que treinar, treinava, tinha que jogar, jogava. Um cara bom de vestiário, pelo que a gente sabe. Deu para fazer um belíssimo pé de meia, um pezinho de meia legal. Tá vivendo legal, sem problema. Pelo jeito, tô olhando aí, você tá saudável, bonito. Tá até mais bonito do que a época que jogava, ele era mais magrinho, né? Como é que tá a vida? Porque o Vasco da Gama não vamos contar. Mas você jogou em grandes times, jogou no Japão, jogou em seleção brasileira, né? Não, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre tive uma família grande, graças a Deus hoje minha mãe, minha família toda moram sem pagar aluguel, entendeu? Tem tudo as coisas dele sossegadas, eu tenho as minhas também. Rico, milionário ou com muito dinheiro eu não sou. Mas eu trabalho, entendeu? Eu, quando está com o futebol aí, eu trabalho no futebol, tenho os meus negócios aqui também em Jaú, aqui, entendeu? E a gente vai tocando a vida. O importante é que eu falo, hoje, graças a Deus, hoje, os meus netos, a minha mãe, que hoje já fez esse mês que passou aí, fez 80 anos, né? Tá tudo bem, graças a Deus. Você teve algum filho no Japão, Sônia? Ou já chamando ele de Sony? Ah, Ou tá Nintendo? vendo? Ô, Nintendo, já teve algum filho no Japão? Não. Tive não. Não. Eu tive, foram no Brasil, mas foram. A minha filha maior, ela foi alfabetizada no Japão. Pô, que legal. E ela fala, escreve. Até hoje não esqueceu, não. Que beleza, escrever em japonês. Hoje ela mora na França faz mais ou menos uns 12 anos. Ô, Toninho, você tem quantos filhos e quantos netos? Eu tenho 4 filhos e 7 netos. Oh, parabéns, que beleza. Eu tenho 63 anos, sou mais velho que ele. Tenho só uma netinha. Esse pessoal aqui em casa tá meio devagar, viu? Que coisa, viu? Eu tenho a idade dele, ele só tem uma filha, nem neto, nem nada, cara. Não, mas vai ter, fica tranquilo. O menino já tá lá. Cara chato esse. Vamos dar. Pai é ciumento, né, Toninho? Principalmente com filha, né? Ele acha que a filha dele não vai casar. Vai. Esse é que é o problema, né? Eu tive 2 meninas, né? E você sabe, o pai pensa, né? Porque a gente é homem, a gente começou um dia lá, começaram a namorar, né? Você sabe o que passava na cabeça da gente. Então hoje você vê sua menina encostando perto do namorado, você já fala, será que ele está pensando aquilo? Será que ele está querendo? E tá. A gente já olha o cara já meio que enquadrando ele assim, ó. Vê lá, hein? Vê lá será o que vai fazer. Mas a gente só torce para ser feliz, né? Aí lógico. tudo bem, Deus que ajude. É lógico. Não Vamos adianta dar um chorar. abraço pro Toninho? Não adianta chorar. O que é inevitável sempre acontece, Cortaro, né, Ainda bem. A vida é essa, né? Ô, Toninho, eu fiquei muito feliz em te ver, né? Como eu disse, acompanhei sua carreira, te entrevistei. Teve um lance da Portuguesa, uma vez que eu estava atrás do gol, lá naquele gol do vestiário. Você entrou na área, não tinha tantas câmeras de televisão como hoje, né? Que hoje, pô, não tinha VAR. Aí o Toninho entrou na área, driblou, põe a bola no peito, assim, ele ajeitou com o peito, né? Craque faz isso, e saiu na frente. E o zagueiro adversário puxou o braço dele. Pênalti, né? Só que não tinha nenhuma imagem de trás do gol. E eu, pênalti. Aí fui um dos poucos, Oswaldo Pascoal, que na época era da Rádio Globo, a gente falou pênalti. E os locutores lá em cima, no dia fantástico, todo mundo, não houve a penalidade. Nem sei se ele lembra desse lance, mas foi uma das marcas que eu tive. Daí o cara falou assim, não, de mão dada não pode, o árbitro falou pênalti. Você lembra mais ou menos desse lance? Não sei nem contra quem foi, mas deu uma discussão. Eu lembro, sim. Esse lance foi contra o Guarani, no Campeonato Brasileiro. E eu lembro que não tocou em mim, mas a jogada foi tão rápida que até eu achei que tocou, mas não tocou mesmo. Aí eu lembro que o Jair foi entrevistado, eu estava no programa, naquela época, no programa do Silvio Luiz, programa noturno dele lá.
e passou a entrevista do Jair, e o Jair já tinha visto o pênalti. Aí o cara perguntou para ele assim, mas Jair, o que você achou? Foi pênalti? Ele falou, foi pênalti. Aí ele falou assim, mas como o Jair, que nem tocou nele? Não, foi muito bem cavado. Foi muito bem cavado o pênalti. Rapaz, isso... Mérito pro meu jogador, ele falou. Cara, mas de trás do gol, para nós, foi pênalti, claro, né? Aí não tinha tanta imagem como hoje, né? Mas para mim foi pênalti, viu, Toninho? O juiz deu, né? O juiz deu. O juiz dá, a gente não reclama, deixa. Ou não tinha VAR, tá vendo? É verdade. Se tivesse VAR, você é a favor do VAR, Toninho? Eu sou, porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu apanhei muito sem bola, sabe assim? Eu já tenho os 2 supercílios cortados aqui, a bola lá do outro lado, o zagueirão enchia a mão, sem dó, tudo. Você não podia falar nada, não tinha câmera, eu olhava pro bandeirinha fazia assim, eu não vi nada. E o jogo seguia. Eu tenho hoje minhas pernas aqui, as marcas estão até hoje das porradas. Porrada sem bola, com bola. Então hoje o VAR ele veio solucionar esse problema. Eu acho que se eu jogasse na época do VAR hoje, eu teria rendido muito mais. Porque naquela época, você ia jogar contra Beto Libas e Bolívar, lá contra a Inter de Limeira, os caras riscavam o chão assim e falavam assim, ó, se passar daqui, neguinho, ó, você não joga mais bola. E você devolvia algumas ou não? Ah, muitas. Muitas delas. Mas tinha que ter a hora certa, porque eu, quando estava na jogada, é porque a bola estava na jogada, entendeu? E eu apanhei muito sem a bola estar na jogada. Aí ninguém tá olhando, né? Uma vez eu tomei uma cotovelada do Mauro Pastor aqui em Araraquara, aqui, e eu demorei uns 10 minutos para voltar. Foi na semifinal Ferroviária e Portuguesa de 85. Eu olhei a bola, quando eu quis sair para correr a bola, apagou. Quando apagou e eu voltei, eu estava fora do campo com o Pardal. Não vai substituir, não. Espera que ele está voltando. Não vai, não. Não deixaram substituir, o Jair esperou eu voltar, tudo, eu voltei aqui e voltei pro jogo. Devolveu ou não? Não, porque depois do outro jogo ele não foi jogar lá em São Paulo, né? Ele tinha tomado amarelo aqui, não foi jogar lá em São Paulo, jogou só o Marco Antônio, que também é muito gente boa. E depois o Mauro Pastor também ele parou de jogar. Mas eu devolvi assim, no calor do jogo. Eu não guardava mágoa. Eu nunca fui assim, tipo, apanhei hoje, vou esperar daqui próximo jogo para me revidar, não. Se der para me revidar ali no jogo, ali, dentro daquilo que eu sabia fazer, acontecer. Se não, acabou o jogo, acabava tudo. Tá certo. Tá certo. O melhor jeito de combater a violência é usando a inteligência, viu? E jogando o que ele jogava, né? Jogando bola que importa. Obrigado, Toninho, de coração. Foi muito bom ver você. Muito feliz de conversar com você. Só estou triste com o Vasco da Gama, que ainda que cara de pau. Até agora nada. Brincadeira, hein? Foi o Ranieri na época, o Ranieri, o Macedo, que nós fizemos um de testemunha para o outro, entendeu? Foi a maioria que estava lá naquele ano lá, todo mundo entrou na justiça. Infelizmente. Toninho, estou muito feliz em te ver, obrigado, boa sorte. E faço aquela promessa para ele também, ou Seródio? Ele vai fazer uma promessa, cuidado que ele é o dono da lanchonete, aí você vai ter que pagar para ele. É verdade, não, porque eu vou ficar pobre quando acabar a pandemia, que a gente já gravou, né, com várias pessoas, como falei, tem uma videoteca de mais de 60 pessoas, dá uma entrada lá no YouTube, depois você vai se divertir, que tem muitos dos seus ex-colegas, jogadores, gente da imprensa falando do futebol, que é o nosso papo, aqui não é nem entrevista, é um papo, né? E quando termina o programa, eu falo assim, o Seródio já não aguenta mais ouvir isso, mas você vai ser a primeira vez. Eu falo assim, bom, e é verdade, né? A pandemia nos afastou demais, a gente sente falta de um abraço, de um beijo, coisas tão baratas que hoje são tão caras, né? Você que tem netos, tem filhos, eu também, então a gente, né? Vou falar para você, tá muito difícil a vida, mas se Deus quiser vai passar. Mas quando passar, e vai passar, a gente vai a Jaú, né? E nós vamos numa certa... Como é que chama a lanchonete lá? Bar da Resenha.
Bar da Resenha? Nós vamos no Bar da Resenha. Anotar, Bar da Resenha. Bar da Resenha. Aliás... Fica onde, Toninho? Fica aqui na Avenida da Faculdade. Essa avenida é boa, hein? Importante, gente. Então, vamos lá no Bar da Resenha. Eu estou anotando que é para você pagar para ele. Não, eu vou pagar. Porque toda vez que eu encerro o programa, eu prometo pagar uma cervejada para os amigos que participaram. Pelo menos quando passar tudo isso, a gente vai poder sentar, olhar olho no olho, se abraçar, dar um beijo no rosto de um velho amigo. Isso vai ser muito legal. Então tá marcado, Toninho. Eu não sei quando vai acontecer. Tem uma lista aí de quase 60. Eu acho que eu vou até ficar pobre, mas vou ficar feliz. Conta comigo, viu, Toninho? Foi muito bom tê-lo aqui, viu? Que você seja muito feliz, tenha muita sorte. E vai que você ganha na loteria, o Vasco paga. Numa dessa. Ué. E tá, daí não preciso nem correr mais. Mas depende do Vasco aí, eu já entreguei já. É importante a gente seguir a vida nossa aqui agora, igual você falou aí, se Deus quiser aí, torcer para que essa pandemia acabe o mais rápido possível aí, para que a gente possa voltar à normalidade, que nós temos filhos crescendo aí. Aqui em Jaú a escola não abre desde o começo da pandemia, então, quer dizer, meus netos estão tudo fora da escola e num período muito importante da vida deles, entendeu? Que eles não podem... É um momento de aprendizado, é um momento que se aprende tudo. Então, espero que tudo isso acabe logo e que possamos ter uma vida normal aí, mais rápido possível. Obrigado, viu, Toninho? Obrigado de coração. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade aí e contem sempre comigo aí quando precisarem. Esse Toninho, grande meia-direita, na época o meia-direita, o segundo atacante, fazia gol de monte. Hoje nem tanto. Toninho, ex-portuguesa, ex-Vasco da Gama, jogou no Japão, no Shimizu, ele teve realmente uma participação extraordinária, passou pelo Flamengo, Guarani, jogador que hoje teria um nível muito mais alto, porque na época ele era um grande jogador, mas a concorrência era muito forte, todo time tinha muito bom jogador. Eu falo sempre isso, não é desmerecimento, mas o bom jogador, o grande jogador da época, hoje jogaria no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern, porque a coisa realmente, em termos de qualidade, caiu muito. E Toninho tinha a qualidade sobrando. Toninho, participando conosco aqui no Futebol em Rede, entrevista, mais um convidado muito especial. Fique conosco, até a próxima.